No grandioso tecido da interação humana, cada palavra que proferimos é um fio que pode fortalecer o tecido ou fazê-lo desfazer-se. Escolha seus fios sabiamente, como aconselha o épico Teto, um filósofo estoico. Ele aconselha, primeiro, aprenda o significado do que você diz e então fale. No teatro da vida, o homem sábio muitas vezes escolhe ser uma plateia, entendendo que as palavras são como chaves, usadas sabiamente, podem desbloquear a grandeza ou usadas imprudentemente, podem fechar as portas da oportunidade. Ele pratica a arte do estoicismo, falando não fora de hora, mas fora da verdade, ensinando que as declarações mais profundas muitas vezes são feitas no silêncio. O silêncio do homem sábio é uma lição alta, ele fala apenas quando suas palavras superam o silêncio, pois nos salões do estoicismo é sabido, não fale porque você deve, mas porque suas palavras podem transformar o dever em uma melodia significativa. Um sábio sussurra em um mundo que grita, sabendo que a sabedoria, como o sol, não precisa rugir para ser sentida. Em sua calma, ele ensina a verdade estoica, não é o volume de nossas palavras, mas o peso de seu silêncio que realmente fala. Estamos todos muito familiarizados com aqueles que falam apenas para chamar a atenção, enchendo o ar com tagarelice sem sentido para encobrir sua falta de substância. Os antigos estoicos sabiam melhor, eles viam as palavras como armas eficazes apenas quando direcionadas com precisão e usadas propositadamente. Além disso, é no silêncio que podemos observar, aprender e entender. Assim, falando menos e ouvindo mais, suas palavras ganham peso e substância, fazendo com que os outros ouçam quando você fala. Em um mundo onde todos parecem estar falando, mas ninguém está realmente ouvindo, os antigos estoicos apresentaram uma alternativa poderosa. Eles nos ensinaram que as palavras não são apenas sons, mas ferramentas a serem usadas parcimoniosa e eficazmente. Em nosso mundo moderno, somos bombardeados por ruídos intermináveis, tagarelices e distrações. É fácil cair na armadilha de falar sem pensar, apenas para preencher o silêncio. No entanto, o estoicismo nos convida a quebrar esse padrão, abraçar o silêncio não como vazio, mas como uma tela para uma compreensão mais profunda e conexões significativas. Lição 1: O poder do silêncio. No mundo ruidoso e constantemente ecoante de conversas, mídias sociais e opiniões intermináveis, a antiga sabedoria estoica de escolher o silêncio sobre a tagarelice vazia destaca-se como um farol de força e inteligência. Um homem sábio uma vez disse que nada, porque homens sábios falam quando têm algo a dizer, enquanto tolos falam porque precisam dizer alguma coisa. Este adágio, impregnado das visões profundas do estoicismo, destaca a virtude da contenção na fala e o valor da articulação ponderada. A arte da fala medida não é apenas uma filosofia, é uma observação aguçada da natureza humana. Reconhecendo que o impulso de preencher o silêncio com palavras muitas vezes brota de insegurança ou desejo de ser ouvido, os estoicos nos instigam a mudar do falar impulsivo para o comunicar intencional. Ao escolher falar apenas quando necessário, tornamo-nos curadores de pensamentos, não meros colecionadores. Este processo seletivo de comunicação garante que, quando as palavras são pronunciadas, elas sejam potentes, impactantes e impregnadas de sabedoria. Lição 2: Sabedoria de falar com propósito. Em uma sociedade onde as palavras são frequentemente dispensadas sem pensar e sem direção, a abordagem estoica da fala destaca-se como um testemunho da intencionalidade e propósito. Ao explorarmos a essência da sabedoria estoica, torna-se evidente que a verdadeira medida da inteligência não reside apenas no que dizemos, mas na intenção por trás de nossas palavras. Aquele que fala frequentemente não sabe, aquele que sabe não fala. Este paradoxo, aparentemente simples, desvenda camadas de compreensão profunda sobre a natureza do conhecimento e da expressão. Cultivar a intencionalidade na fala é uma prática que vai além do simples silêncio, é sobre garantir que cada palavra seja uma escolha deliberada, servindo a um propósito específico. Esta prática não é sobre impor silêncio, mas promover um diálogo significativo. Ao iniciar cada fala com uma reflexão sobre o propósito, filtramos a fala impulsiva, garantindo que, quando falamos, nossas palavras estejam alinhadas com nossas intenções e valores. Lição 3: Fala pensativa e silêncio. Na jornada estoica em direção à sabedoria, compreendemos que a maestria da fala não é apenas eloquência, mas discernimento sobre quando falar e quando abraçar o silêncio. Esta lição explora a dança intricada entre dizer o necessário e segurar o que é supérfluo. O máximo estoico fale apenas se melhorar o silêncio e atua como uma bússola, guiando-nos pelas complexidades da comunicação, equilibrando a fala e o silêncio. Os estoicos viam a arte da comunicação como um equilíbrio entre falar e ficar em silêncio, acreditando que a verdadeira sabedoria está em reconhecer os momentos certos para expressar nossos pensamentos e quando deixar o silêncio prevalecer.
Este equilíbrio não se trata apenas de se abster de falar, mas de compreender o valor e o impacto de nossas palavras. Em termos práticos, isso significa ser consciente de nossos impulsos de falar antes de entrar em uma conversa ou responder a uma discussão. Pausar e considerar se nossa contribuição agrega valor ou simplesmente preenche o espaço nos coloca no controle de nossa expressão, capacitando-nos a comunicar com autenticidade e impacto. À medida que mergulhamos nas profundezas da filosofia estoica, descobrimos uma riqueza de sabedoria atemporal que ressoa profundamente em nossa experiência humana. A arte da comunicação estoica não é apenas sobre escolher o silêncio sobre a tagarelice, mas sobre adotar uma abordagem mais consciente e intencional para expressar nossos pensamentos e ideias. Ao cultivar a sabedoria estoica da fala medida, abrimos espaço para uma comunicação mais autêntica, significativa e transformadora. Em um mundo onde o ruído muitas vezes obscurece a verdadeira essência da comunicação, as lições estoicas destacam-se como um farol de clareza e discernimento. Que possamos nos inspirar na sabedoria dos antigos estoicos e encontrar poder no silêncio, profundidade na fala e autenticidade em nossa expressão.